Bom dia, crianças. Primeira coisa que eu gostaria de pedir para vocês: sempre façam a leitura prévia. Então, se você não fez, para o vídeo agora e vai lá e lê a página 12, 13 e 14 do livro de Geografia. Tudo bem? Não esqueçam de fazer isso, que isso é extremamente importante para que a gente consiga dar continuidade na nossa aula, ok? E a gente vai falar hoje sobre migração. Quando a gente fala de migração, primeiro a gente tem que entender outras coisas, como o processo que gerou a migração. Vamos pensar assim. Aqui em Goiânia moram diversas pessoas. Elas juntas, elas compõem a população. O que é a população? É o conjunto de pessoas que moram em determinado local. Nesse caso, essa população ela é local. Por quê? Porque é a população de Goiânia. Regional é da região. Qual que é a região que a gente mora? É a Centro-Oeste. Então, seriam os 3 estados que compõem a região do Centro-Oeste. Temos também a população nacional, que é do Brasil, e a mundial, que é do mundo todo, que engloba cada indivíduo que está no mundo inteiro. Tem essas subdivisões, correto? Então, assim, tem uma imagem aqui no livro que ela mostra uma porção de pessoas. Essas pessoas, elas fazem parte da população. E elas residem em municípios, que é uma pequena parte de um estado. Por exemplo, nós moramos dentro de Goiânia, na cidade de Goiânia, dentro do estado de Goiás, que fica dentro da região centro-oeste, que fica dentro do Brasil. Correto? Que fica dentro da América do Norte e assim por diante. Aliás, da América do Sul e assim por diante. Então, nós temos processos que levam a gente a saber quantas pessoas que tem no Brasil. A gente já falou sobre isso, já expliquei para vocês o que era, só que eu vou falar mais um pouquinho, que é o censo. O que é o censo? Ele conta a quantidade de pessoas e as características também. Lembra que eu falei que algumas pessoas classificam como pretas, outras como pardas, outras como brancas, outras como amarelas, outras como indígenas. Então, a partir daí, do censo, que a gente vai saber quantas pessoas que moram em determinado local, como elas são, como elas vivem, quantas pessoas que vivem, quem tem filhos, quem não tem. O censo é responsável por fazer isso, né? Fazer essa contagem. O livro também traz que é só dessa forma, com o censo, que a gente vai saber o quanto que o Brasil cresceu e o quanto que o Brasil deixou de crescer, né? Quantas pessoas nasceram, enfim. E o deslocamento dessas pessoas, porque assim, as pessoas, elas migram. O que é migrar? Ir de um local para o outro. Por exemplo, eu sei que na nossa sala tem muitas crianças que os pais não nasceram aqui em Goiânia, nem em Goiás, elas nasceram em outras cidades, né? Nós temos crianças que os pais nasceram na Bahia, outro no estado do Pará e vieram para Goiânia, que é no estado de Goiás. Então eles migraram de outros locais para Goiânia e hoje vocês residem aqui. Alguns são goianienses mesmo, outros não são, nasceram no interior de Goiás, como eu, por exemplo, eu nasci no interior de Goiás, mas eu ainda sou goiana, só não sou goianiense, porque eu não nasci na cidade de Goiânia. Entendem a diferença, né? O que são migrantes? Aí o livro vem trazendo pra gente. Os migrantes, eles são as pessoas que mudam de um lugar para outro. Aí nós temos os emigrantes, que são as pessoas que saem do local de origem para morar em outro lugar. E nós temos os imigrantes, que são as pessoas que moram em um lugar que não são da sua origem. Por exemplo, as pessoas que moram aqui, que aqui não é a origem delas, são imigrantes. Asiáticos, por exemplo, ou até regionalmente também falando, por exemplo, quem veio do Pará e mora aqui em Goiânia, não é, ele é um imigrante, né? Ele veio de outro local para cá. E quando acontece a migração, o número dos habitantes do Brasil, normalmente do país, ele normalmente não se modifica. Mas mas em relação à quantidade local, regional ou municipal, é necessário que o IBGE fique atento a isso, porque assim, normalmente, do país inteiro, o censo não muda. Mas, por exemplo, aqui antes tinha, sei lá, 1,5 milhão de pessoas. Aí as pessoas vão para outros estados, o município ele tem que estar atento a isso, né? O IBGE tem que estar atento a isso para poder fazer essas mudanças que são necessárias, né? Então, assim, o homem ele sempre migrou por diversos motivos. Lembram-se que a gente falou sobre os nossos ancestrais e eles tinham uma característica que era ser nômades. Eram ser nômades. O que é ser nômade? Migrar de um lugar para outro de acordo com a sua necessidade.
Naquela época era assim, quando o alimento acabava em determinado local, ele migrava para outro. Hoje a gente migra por diversos motivos. Por exemplo, na Síria está tendo uma guerra. Então, muitas das pessoas que moram na Síria vêm para outro país, vão para outro país, seja qual for, para buscar melhores condições de vida por conta da guerra. Por exemplo, aqui em Goiânia nós temos uma grande quantidade de venezuelanos. Foram pessoas que saíram da Venezuela por conta da crise que está lá, porque eles estavam passando fome, eles vieram para cá. E nós temos muitos angolanos também, que vieram para o Brasil pelo mesmo motivo, questão de fome, né, a miséria extrema, e aqui no Brasil tiveram mais oportunidades do que no seu país de origem. Então, eles são imigrantes, eles largaram o local onde eles viviam para poder residir em outro. Então, assim, além disso, outras coisas que forçam com que a pessoa se mude são os desastres ambientais, como a seca, os vulcões, o tsunami, né? As melhores condições de vida, que foi o que eu falei para vocês em relação aos angolanos, e a busca de uma identificação religiosa. Por exemplo, em países que o cristianismo não é aceito muito bem, então eles mudam para outro país em que eles podem cultuar o Deus que eles seguem, que pode ser tanto o Deus que a gente segue Cristo, né, que é o cristianismo, que a gente segue o Deus. Só que tem outras religiões, como eu já falei para vocês antes da sala de aula, tem várias outras religiões que existem no mundo. E isso depende muito da cultura. E nós voltamos lá na questão da parte da etnia, né? Que cada povo constrói a sua etnia. Que no Brasil a maioria somos cristãos, né? Cristãos evangélicos, protestantes, ou cristãos católicos, mas nós temos outras religiões também, né? Como o espiritismo, candomblé, a umbanda, que são religiões que têm que ser vistas e consideradas e respeitadas, né? Porque todo mundo quer respeito. No nosso país, sempre houve migração. Muitas pessoas migram do campo para a cidade. Antigamente isso acontecia bem mais do que hoje, mas hoje nós também temos. E temos pessoas que migram da cidade para o campo. Cansam de viver na cidade e vão morar no meio da fazenda, no interior, porque considera mais seguro, melhor para viver lá, né? Então, assim, e nós chamamos essa migração do rural para da zona rural para a zona urbana, nós chamamos de êxodo rural. O que leva a isso? Por exemplo, a seca do Nordeste, que aqui no Brasil nós temos uma seca muito grande no Nordeste, né? Chove pouco, as pessoas passam fome porque não tem como, a comida não chega até eles, e a falta de oportunidade de trabalho, e a má fé e a má distribuição das terras, porque isso acontece também muito, porque alguns têm muito e outros têm pouco, e acaba que tem gente que não tem nem onde morar, né? Então isso acontece muito. Essas pessoas normalmente elas vão em busca de empregos. Normalmente os nordestinos eles vão para a região sudeste, que é o Rio, São Paulo principalmente, são os dois estados que eles mais migram. Então se você for no Rio de Janeiro ou em São Paulo hoje, você vai ver muitos nordestinos lá. Olha só, além disso, as atividades, a partir do que a gente aprendeu hoje sobre migração, os motivos pelos quais as pessoas migram, nós temos 2 folhinhas de atividade. Aliás, somente uma, que é a página número 5, que ele vai trazer algumas coisas que falam sobre a migração, que é na página número 15. Você vai fazer ela. E na próxima aula de geografia, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo, que vai ser um pouquinho mais extenso, né? Pessoal, olha, eu espero que vocês estejam aprendendo. Não se esqueçam, qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp. Vocês têm o prazo até no dia seguinte para estar respondendo a atividade, me encaminhando, ok? Muito obrigada, viu? Beijinhos. Até a próxima aula.